O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 3, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele quis. O Senhor Jesus, ele escolheu aqueles que ele quis, os 12 apóstolos. A palavra fala o nome daqueles apóstolos que caminharam com Jesus ali, bem próximo dele. Inclusive, até o que traiu Jesus, Judas. E o Evangelho é bem claro, sempre diz que escolheu Judas e foi aquele que traiu Jesus. Mas ele quis escolher cada um, porque ele conhece o coração de cada um. E ele sabia que precisaria escolher cada um daqueles, cada um com o seu jeito de ser, de pensar. E ele escolheu porque tinha que ser daquele jeito. Da mesma forma que hoje ele escolhe cada um de nós, do nosso jeito, com o nosso temperamento, com os nossos erros, mas não para que continuemos no erro, mas para que sejamos pessoas novas, pessoas melhores, assim como Pedro, assim como João. Vou citar esses 2 exemplos, porque João foi aquele que o Senhor, a palavra sempre diz, o discípulo amado. Pedro, que foi esta grande coluna da igreja, e foi o primeiro Papa. Pedro era uma pessoa simples, rude, mas que se tornou esse grande homem, guiado pelo Espírito Santo de Deus, soube absorver todos os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Hoje, ele escolhe a todos nós a sermos discípulos que fazem verdadeiramente a vontade de Deus, assim como os primeiros discípulos fizeram. Eles caminharam com Jesus e durante um bom tempo eles não compreendiam muitas coisas e os ensinamentos muitas vezes parecia que não tinham surtido efeito, mas assim que o Senhor Jesus subiu aos céus, enviou sobre os discípulos o Espírito Santo, tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles puderam colocar em prática, porque foi o próprio Espírito Santo que agiu através dele. E nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa agir em nós. Somos discípulos de Jesus. Estamos aprendendo com os ensinamentos do próprio Jesus, contidos na palavra de Deus, contidos na tradição da igreja. Todos esses anos, muitos homens e mulheres se colocaram a serviço e deram um verdadeiro testemunho de cristão. E nós podemos nos espelhar em todos esses testemunhos e principalmente em Jesus Cristo, porque nós temos que ser Cristo aqui na terra. Que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus
que sejamos verdadeiros discípulos, que fazem a vontade de Deus, discípulos escolhidos pelo próprio Jesus, que fazem verdadeiramente a vontade de Deus, assim como muitos já fizeram. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.